Olá, sexto ano, um ótimo dia para todos vocês que estão nos acompanhando aqui no Centro de Mídias, no aplicativo, pelo canal 2.3. Olha só, sexto ano, hoje nós temos aquela aula que vocês tanto gostam, né? Que os alunos sempre pedem quando nós falamos sobre história antiga. Hoje nós vamos falar sobre mitologia grega. Vamos falar sobre a Grécia Antiga no contexto da mitologia. A habilidade, professores, aqui, só para justificar essa escolha do objeto do conhecimento, a habilidade ela pede para falar da formação dos povos gregos. Aí a gente poderia escolher falar só da questão territorial ou falar da questão cultural. Como já é finalzinho de bimestre, né? Nós tivemos aí um bimestre bem puxado para o sexto ano, eu apresentei várias civilizações antigas, então eu fiz uma escolha. Eu vou apresentar hoje a Grécia, a formação ali do território, vou falar do ponto de vista cultural, vamos falar de mitologia, então vai ser uma aula mais leve. No próximo bimestre, nós teremos várias habilidades que vão abordar a Grécia. Aí a gente fala de polis, democracia, Esparta e Atenas, está bem? Então, hoje nós vamos ficar aí no começo. Nós vamos falar um pouquinho da formação, assunto esse que eu volto no segundo bimestre, no terceiro bimestre, mas vamos ficar um pouquinho aqui nesse contexto cultural. E hoje nós temos a atividade de mão na massa, só que é uma mão na massa diferente, porque quando a gente fala de Grécia, a gente fala de Olimpíadas, né? Que nós teremos também uma aula sobre Olimpíadas. E quando a gente fala de Olimpíadas, qual a primeira professora que vocês lembram? Educação física, né? Bom Opa, dia! então bom dia, sexto ano, é um prazer estar aqui com vocês, estudantes, professores. E aqui eu recebi o convite da professora Janaína para participar dessa aula. Já sei mais ou menos o que eu vou fazer, mas ela vai dar instruções para mim e para vocês também. Então vamos lá. A ideia é que vocês, como nós vamos falar de mitologias, né, de seres incríveis, a ideia é que vocês, estudantes, criem o seu próprio deus mitológico. Então, o seu deus mitológico, ele vai ter uma força que vocês vão escolher, vocês vão dar um nome para ele e vão contar uma história sobre ele. E aí vocês podem colocar lá no @janainajardim.prof ou na hashtag eu no CMSP. Pode mandar também para a professora Mara, né? Pode sim. E aí tem o seguinte, o deus mitológico que a professora Mara vai criar aqui, ele tem a ver com a Olimpíadas. A gente até colocou um nome, né, para ele? Então, Olímpio, é isso? Isso, Olímpio. Então vamos ver se eu consigo com o material que nós temos, que não foi nada comprado, material que nós já tínhamos aqui vai ser utilizado. Então temos algumas retalho, cores né, em isso, retalhos de material. Então garrafa, copo, cola, barbante, vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Então, durante a aula, a Promara vai fazendo. Convido os alunos a colocar a mão na massa também, convido a colocar toda a criatividade de vocês. Mas nós não temos apenas a professora Mara, hoje nós temos também um professor da rede convidado, o professor Richard, que está aqui, meu amigo que é fã de Cavaleiros do Zodíaco e vai falar de mitologia grega junto comigo hoje. Bom dia, pro Richard. Bom dia, professora Janaína e aos demais professores da rede estadual. Eu sou o professor Richard Luiz Arruda, das seguintes escolas: Escola Estadual Professor Paulo Américo Paganucci, em Ferraz de Vasconcelos; Escola Estadual Doutor Anis Fadu, correspondente à Diretoria de Ensino Suzano. Espero contribuir com a aula de hoje. Muito obrigada, professor Richard, pela presença, por aceitar estar aqui conosco ajudando nessa aula. E eu vou começar assim, olha só, eu vou colocar na tela a nossa tempestade de palavras, porque eu sei que os nossos alunos, eles já têm alguma ideia aí sobre a Grécia, né? Tem muitos desenhos, filmes e jogos que falam sobre a Grécia. Então, eu vou deixar aqui um minuto para que vocês, professores, tragam a impressão dos alunos. Qual a primeira coisa que vem na sua mente quando falamos sobre a Grécia? Um minuto, tragam o nome de vocês, a cidade, e vamos conversar um pouquinho sobre a Grécia.
Obrigada aqui pelas contribuições. Então, eu vou colocar na tela algumas informações que apareceram, está bem? Vou colocar na tela para vocês. E aí, nós temos vários professores aqui contribuindo, estudantes também. Olha só, deixa eu colocar aqui uma caneta. Vamos de aqui, professor Renato, ele trouxe a resposta da Graziella, da Escola Estadual Márcia Maria Casarini, de Itu. Deuses gregos. Então, poxa, gente, né? Sempre que a gente fala de Grécia, assim, os alunos já trazem os deuses. Deixa eu ver se tem mais alguma contribuição aqui, ó. Pro Hermano, deuses gregos, Olimpíadas, né? A professora Mara está aqui, é lógico que a gente lembra logo de Olimpíadas. Opa, eu gosto. Olimpíadas. Nós temos também Zuleide falando de Atena, muito bem, que é a deusa Atena. E temos também a Poli Atenas, aqui deusa Atena. E aí, nós temos Eunice, mitologia, deuses, Ulisses. Deixa eu só arrumar aqui, gente, pelo amor de Deus. Espera um pouquinho aqui, vamos lá. Professora, vamos colocar acento aqui. Olimpíadas. Pronto, agora está certinho. Olimpíadas, aí tem aqui o Edler Norman, nossa, que nome difícil, Edler Nemor, Paternon, Maria, Olimpíadas, democracia, mitologia, os deuses, e aí a Valdete, Grécia, o berço da civilização ocidental. Então, nós trataremos no terceiro bimestre com muito mais detalhes a Grécia, mas vamos falar um pouquinho hoje aí desses contextos que apareceram. Sempre que a gente fala de Grécia, os alunos sempre lembram aí dos deuses, das Olimpíadas e de Atena. Eu vou falar um pouquinho para vocês, assim, rapidamente, sobre a formação da Grécia Antiga, para a gente contemplar a habilidade, mas é um assunto que eu vou tratar novamente em outros momentos, porque ele é um pouco mais denso. Dá uma olhadinha aí na tela. Então, vamos imaginar lá no Mar Egeu, tinha uma série de povos, e foram chegando outros povos. Então, em 2000 a.C., nesse território do Mar Egeu, aconteceu a invasão dos dórios. E, pessoal, os dórios, eles eram extremamente guerreiros, eles eram povos muito bravos. Inclusive, eles deram origem aí depois aos espartanos. Vocês vão lembrar dos espartanos quando a gente falar sobre as polis Atenas e Esparta. Os espartanos são extremamente guerreiros. E esses dórios, eles começaram meio que a assustar as populações que estavam ali. Esses dórios, eles foram chegando, junto com eles chegaram também os aqueus, os jônios e os eólios. Então, são grupos diferentes, com realidades, religiões totalmente diferentes. E esses grupos vão se juntando ali, ao redor ali do Mar Egeu, ali no território da Grécia. Eles vão se juntando e vão formando guenos. O que são guenos? São comunidades gentílicas, são grupinhos familiares. Então, aqueles grupinhos familiares foram se juntando, e aí, quem é o representante máximo desse grupo? O pater, né, que é o pai da família. E esses grupos, eles vão se juntando, então, através de casamentos e pessoas que vão nascendo, eles se juntam e formam uma sociedade um pouquinho maior, que são as frátrias, né? E nas frátrias a gente já tem uma questão de organização hierárquica. Então tem uma galera ali que vai ser chamada de eupátridas, que é o bem-nascido. Então, quem são os bem-nascidos? Aqueles que estão próximos do pater. Na sequência, eles formam, então, as frátrias se juntam e vão formando uma estrutura maior, que são as tribos. E as tribos se juntam e formam uma estrutura maior, que são as polis. É lógico que é uma explicação bem resumida, bem sintetizada, eu vou voltar neste assunto. Mas por que eu expliquei desta maneira? Porque cada poli, na Grécia, eles não formaram um grande império, como foi, por exemplo, o Egito. O Egito tinha um grande império e tinha um faraó que mandava em tudo. Vocês se lembram disso? Muitos impérios foram assim. Só que na Grécia foi diferente. Cada cidade-estado, cada poli, tinha a sua religião, tinha o seu governador ou o seu rei, tinha uma identidade. E tinha uma forma também de contar histórias diferentes. O que juntava todas essas polis, essas cidadezinhas, estados, em algo que nós chamamos de Grécia? Como que essas cidades-estados, que eram tão diferentes entre si, formavam algo que nós chamamos de Grécia? Através da língua, da religião e da cultura. Era isso que juntava eles todos em algo chamado Grécia. E então, a habilidade está lá na tela, né, lá em cima na tela. E aí eu vou ler aqui para vocês um pedacinho dessa questão que está falando sobre os templos, né?
Na arquitetura grega, destacam-se os templos construídos para os seus deuses, assim, obras arquitetônicas incríveis. E vocês estão vendo aí o Parthenon, cujos projetos são ainda estudados pela sua relevância histórica e singularidade. O que vocês estão vendo, o Parthenon, ele foi construído em homenagem à deusa Atenas, né, que era uma deusa padroeira ali da cidade de Atenas, da Poliatenas. E aí, como a gente está falando muito de mitologia, vamos pensar aqui qual a importância da mitologia dentro dessa sociedade. Então, eu vou pedir para o professor Richard falar um pouquinho sobre isso, né? Porque a gente falou de mitologia, né? Estou falando para vocês desse contexto social, mas qual a importância da mitologia para esses povos? Aí eu vou pedir que o professor Richard comente um pouco sobre isso. Claro. Vamos lá, então. Podemos considerar que mitologia corresponde ao estudo desses mitos, dessas narrativas. Em que sentido? No contexto cultural e de abrangência religiosa também. Os deuses, os gregos eram politeístas, ou seja, tinham a crença em vários deuses. E esses deuses gregos, eles possuíam semelhanças, características que nós humanos temos, no sentido do pensamento, de amar, de buscar aprender com o outro, de buscar interagir com o outro. Então, é necessário ressaltar que essa importância abrange a questão cultural, ou seja, da formação dessas civilizações, até porque nós temos a mitologia grega, mitologia nórdica, egípcia, nós temos a mitologia indígena aqui no nosso país, como exemplo. Como a professora Janaína mencionou, nós temos essa questão que abrange a questão da língua, a questão da formação dessa civilização. E tudo isso é contado nessas narrativas, nessas lendas que abrangem aos deuses, neste caso, os deuses gregos. Essas histórias buscam reproduzir uma forma que abrange o cotidiano dessa civilização. O que essa civilização despertou, o que ela reproduziu, o contexto histórico em que ela abrange. Que legal. Muito obrigada, professor Richard, pela imensa contribuição aqui na aula. Inclusive, aqui a Proleila, ela trouxe a resposta do aluno Jorge, né, que ele também era viciado em Cavaleiro do Zodíaco, assim como nós, né, viciados aqui em mitologia, em Cavaleiros do Zodíaco. E olha só, já que o professor Richard falou sobre a importância da mitologia, eu vou contar para vocês assim, uma lenda, que eu tenho uma lenda também para contar. Vou contar uma lenda para vocês que vai exemplificar esse teor pedagógico das lendas, né, da mitologia. Então, olha só, eu vou contar para vocês a lenda vou colocar aqui, ó, Perséfone e Hades. Dá uma olhadinha aí na tela. Então, vocês estão vendo aí Perséfone e Hades. A história é a seguinte, gente, como que isso aconteceu? A Perséfone, ela era filha da Deméter. A Deméter era a deusa da agricultura. E ela tinha a Perséfone como sua filha. A Perséfone é uma linda garota, ingênua. E o Hades, ele é tio dela. E o Hades é irmão de Zeus, certo? Ele se apaixona pela Perséfone. E ele a sequestra e leva para morar nos Ínferos. Ínferos, que é o submundo, onde ficam lá os mortos, né? E quem vai para o ínfero e come uma sementinha, nunca mais pode voltar para a terra. Então ele se apaixona pela Perséfone e a sequestra e leva para os ínferos. Chegando nos ínferos, ele faz com que ela coma a semente. E ela não pode mais sair dos ínferos. O que acontece? A sua mãe, a Deméter, ela fica extremamente triste. Ela ficou muito triste, muito desesperada, porque ela quer a filha dela. Zeus, que é o deus mais importante, né, desse panteão de deuses, Zeus vai nos Ínferos e fala para o Hades, Hades, solta a Perséfone, porque
a Deméter, que é a mãe dela e que é a deusa da agricultura, está muito triste. E quando a Deméter fica triste, aqui na Terra nós temos o inverno e o outono. Nós temos um tempo que não é muito propício para alguns tipos de plantações. Então, é um período do ano onde existe uma escassez de alimentos. Escassez de alimentos. E aí o povo está passando fome, a gente está tendo uma crise no planeta porque a Deméter está triste e a agricultura não está abundante. A Deméter não está abençoando as colheitas. E aí os deuses falam para o Hades, devolva a Perséfone. Só que tem um problema. A Perséfone já comeu a sementinha, ela não pode subir para a terra. Só que aí, num grande acordo entre dois deuses, né, que é Zeus e Hades, ele deixa que Perséfone passe um tempo na terra. E aí, a Perséfone ela sai dos ínferos e vai para a terra. E quando ela vai para a terra, a Deméter fica tão feliz que nós temos o verão e a primavera. Então, são tempos de muita abundância nas colheitas, é um tempo de muita alegria na terra, porque a deusa Deméter está muito feliz. Então, perceberam assim o caráter pedagógico dos mitos, da mitologia? Eles explicam uma situação do cotidiano, né? Eles explicam a vida, a morte, eles explicam um pouco ali da identidade, da cultura daquelas sociedades. E como o professor Richard perfeitamente falou, muitos outros povos já faziam isso. E aí, olha só, a Proflávia, a mitologia grega, ela surgiu da curiosidade que os gregos tinham de explicar a origem da vida e os problemas da existência. Assim, criaram deuses imortais, à semelhança do ser humano. E o mais interessante, assim, que os deuses gregos, né, eles eram tão interessantes, Promara, que assim, olha só, os deuses gregos, eles podiam vir para a Terra e casar com mulheres humanas, ter filhos com humanas, né? E, inclusive, eles participavam até de guerras e batalhas, como o seu herói aí que você está fazendo. Vamos ver, né? Assim, você me pegou de surpresa mesmo, foi justamente para a sensação que eles vão ter lá, como criar, né? Como pensar ouvindo toda essa questão da história, mas eu acho que... Exato. A ideia é bem essa mesmo, Promara, assim, que seja algo simples, algo intuitivo, que você vai ouvindo a história e construindo aí o seu herói. Bom, eu sei que vocês gostam de uma história, que é a Procláudia. A mitologia grega é intrigante. É incrível, a gente poderia ficar aqui algum tempo falando, né, sobre mitologia. Mas o professor Richard, ele trouxe mais uma lenda, né, Pro? Aí você pode contar pra gente a sua lenda? Sim. Essa lenda, essa narrativa corresponde à deusa Eos, a deusa do amanhecer e a deusa do entardecer. A deusa Eos, ela é a personificação. O que podemos entender com isso? Ou seja, ela é a representação de novas oportunidades, de um recomeço, de uma mudança de ciclo. Vamos entender a lenda retratada sobre essa deusa. Conta-se que a deusa Eos, a deusa do amanhecer na mitologia grega, ela ficou extremamente apaixonada por um homem chamado Títono. Títono era o irmão mais velho de Troia. Ele era irmão mais velho do rei de Troia. Nesse contexto, o que aconteceu? A deusa Eos, ela foi suplicar, foi clamar a Zeus para que Zeus concedesse a Títono a imortalidade. Só que tem um porém aqui. O que aconteceu? Ela não pediu, ela esqueceu, na verdade, que Zeus lhe concedesse a sua juventude. Sendo assim, Títono alcançou a imortalidade, mas foi adquirindo idade, foi passando pela velhice. Com isso, o que aconteceu? Ele foi ficando debilitado devido à idade avançada e a deusa Eos foi clamar novamente a Zeus. Clamar por quê? O que ela foi buscar? O que ela foi almejar? O que ela foi pedir para Zeus? Ela foi pedir
para Zeus que transformasse Título em uma cigarra. E por que em uma cigarra? Porque assim, ao entardecer, ela sempre estaria ouvindo o canto do seu amado, daquele homem que ela tanto amava. Então, um dos símbolos da deusa Eos corresponde à cigarra, e essa cigarra é representada em broches que ela utiliza nas suas vestes celestiais. E por quê um broche? Porque está nas suas vestes celestiais, é uma forma dele estar com ela ali, e ela sempre está ouvindo seu canto no entardecer. Só que essa história, ela tem uma moral, essa narrativa quer nos dizer algo. O que ela quer dizer? Acredito que muitos já devem ter escutado essa frase, mas ela diz muito sobre essa lenda, sobre essa narrativa. Que a vida deve ser vivida e não conservada. O que isto quer dizer? Que como Eos é a deusa do amanhecer, ela personifica novas oportunidades, um novo amanhecer, significa que devemos valorizar a vida a cada dia. A vida tem que ser vivida, nós temos que interagir com o outro, aprender com o outro, adquirir conhecimento, para repassar esse conhecimento para os demais, contribuindo com a sociedade. É isto que essa lenda quer nos dizer. Que lindo, Pro. Inclusive, eu acabo aqui de... realmente, essa história ela tem uma moral, que eu acabo de aprender uma lenda e acabo de adquirir um pouco mais de conhecimento com o professor. Muito obrigada, professor, aqui pela sua participação, pela sua lenda. Muito obrigada por enriquecer a nossa aula. E aí... eu vou ler um pouquinho do chat, já passo a habilidade para vocês, e a gente vai ver aqui como ficou o deus mitológico da professora Mara. Eu vou depois aperfeiçoar, né? Mas eu acredito que ouvindo toda essa história conseguiu sair, sim. Já mostro. Com certeza. Olha só, tá muito legal o chat aqui, né? A Pro Lucelene, ela lembrou do Zeus e do Baco, né? Um ótimo dia para lembrar aqui do deus Baco, tá friozinho. Ó, Pro Claudemir, deuses antropomórficos, ou seja, deuses com formatos humanos, muito legal. Pro Paulo, uma lenda famosa. Ai, gente, a lenda do calcanhar de Aquiles. Puxa vida, que lenda legal. Pro Valdete, as deusas gregas são elementares na mitologia grega. E aí, muita participação legal. Gente, como é gostoso dar aula no sexto ano, viu? Assim, eu me sinto muito acolhida, os professores são sempre muito gentis. Eu vou colocar, então, para vocês, olha só, eu vou colocar para vocês a habilidade, né, para a gente poder falar um pouquinho dela, habilidade do currículo paulista, explicar a formação da Grécia Antiga com ênfase na formação das polis e nas transformações políticas, sociais e culturais. Aí eu escolhi hoje as transformações culturais. Objetivo, identificamos na formação das polis com ênfase nas transformações culturais. E foi isso que a gente fez. A gente falou um pouquinho, né, sobre a mitologia grega. É só um pouquinho. Eu prometo para vocês que em cada aula que eu entrar nesse tema Grécia, eu trago uma mitologia diferente, eu trago uma lenda diferente. E aí... eu vou mostrar aqui uma imagem bem bonita do Zeus, dá uma olhadinha na tela, que é o deus mais importante aí, né? É o deus dos céus, dos raios e dos relâmpagos. Ele mantém a ordem e a justiça na mitologia grega. Então, o Zeus é um dos deuses mais importantes. Inclusive, o seu pai, o Cronos, né? Ele engolia todos os seus filhos que iam nascendo, porque ele sabia que um dos seus filhos, quando nascesse, ia matá-lo. Então, ele engolia todos. Só que a Gaia, a mãe dos Zeus, ela foi bem esperta. Ela foi lá e escondeu os Zeus. E depois o Zeus vai lá, abre a barriga do pai e tira todos os irmãos de lá. Essa é a lenda. Olha. E aí, Pro, como está o nosso herói? Então, olha só. Como a gente falou de Olimpíada, não poderia faltar a chama olímpica, né? Que ela tem toda uma representação. Ela também tem essa questão da lenda, que a gente pode contar isso na aula. A gente vai ter uma aula que é bem falar bacana. disso. Eu acho que ficou bom, Jana. Olha só. Eu gostei bastante. Então, vou por aqui assim, ó. Ó, é o nosso Deus. Olha que lindo, Cláudio. Olha muito só. bem, tá muito lindo. Ele é Olympus. Ele é. O que vocês acharam?
Ó, o chat está dizendo aqui que gostou bastante. Gente, com poucos materiais é isso aí. Façam com que vocês tenham em casa. Mas eu ainda sou melhor ali fazendo os trabalhos de educação física. Mas eu caprichei, não foi, Jana? Caprichou, tá muito bonitinho. É um desafio, viu? É um desafio. Foi um desafio para mim. E olha só, então... É um desafio para vocês também. Façam aí os seus deuses, contem a história dele como a professora Mara fez aqui, com muita criatividade, retalhos e nada combinado. Isso aqui foi mesmo intuitivo, né? Para que vocês também façam, postem, avaliem a nossa aula. Muito obrigada, professor Richard, professora Mara, chat. Tchau, tchau. Tchau, gente.